Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto polêmico: amizade com os alunos. Quando eu digo cuidado com a amizade com os seus alunos, não é porque seja algo ruim, pode ser algo muito bom. Eu mesma tenho amizade com muitas alunas minhas, inclusive algumas são professoras, e a gente costuma conversar muito, porque nós queremos trocar figurinhas, trocar experiências. O problema está em confundir a aula com a amizade. Por quê? Quando nós temos amizade com uma aluna, com um aluno, nós queremos conversar com a pessoa, não é? Mas na aula, se nós fazemos isso, nós acabamos não dando aula. A aula se transforma em uma conversa sobre outros assuntos e isso acaba acontecendo com frequência. Aí o professor acaba não dando aula e ele passa o tempo batendo papo com o aluno. Ainda que seja no idioma que você ensina, é muito complicado. Eu falo em um outro vídeo sobre o aluno quando ele quer contar alguma coisa, uma viagem, alguma coisa, e ele acaba em alguns momentos querendo falar sobre outros assuntos. Mas isso é uma coisa que acontece esporadicamente, não é uma coisa que acontece sempre com o aluno. Nesse caso, então você pode permitir, né? Aconteceu alguma coisa muito significativa na vida do aluno e ele quer contar. É diferente de você ter amizade, você acabar conversando em todas as aulas. Acabar mesmo, às vezes, não dando aula e ficar batendo papo. Se o aluno conta uma coisa dele, porque ele tem necessidade naquele momento, é uma coisa. Se o professor faz isso, é outra. Por mais que a gente tenha vontade de contar as nossas experiências, a nossa vida ou qualquer outra coisa, nós temos que nos segurar no momento da aula. Porque o aluno está pagando a aula, ou por hora, ou não importa como ele esteja pagando, mas ele está pagando por aquele momento com você para estudar, para praticar o idioma. Então você não pode conversar com ele, principalmente das suas coisas pessoais, no momento da aula. Mas isso não significa que você não deva ter amizade com os alunos. Fazer novos amigos é sempre muito bom. Então, o que eu faço? Quando eu tenho amizade com uma aluna, por exemplo, eu troco o WhatsApp com ela. Na verdade, todos os meus alunos têm o meu WhatsApp por questões de desmarcar a aula, de cancelar ou de algum problema técnico. O que eu faço com essas pessoas, com essas alunas com as quais eu tenho amizade? Por exemplo, eu combino com elas de conversar em um outro momento. Então, quando começa um assunto, elas começam a perguntar alguma coisa que não tem a ver com a aula, e é algo que muitas vezes me interessa, porque muitas vezes elas também são professoras de outros idiomas e elas querem conversar, eu faço o seguinte, eu falo para elas, depois da aula, eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp. Se você não tiver tempo de marcar uma conversa, você pode usar o WhatsApp, mandando mensagens de áudio. O WhatsApp é uma ferramenta que nos ajuda muito nisso, porque nós não precisamos estar conectadas no mesmo momento para conversar com a pessoa. Então, quando acabar a aula, quando eu não estiver dando aula naquele dia, eu mando uma mensagem para essa pessoa e depois essa pessoa me manda outra mensagem e assim a gente bate papo, a gente conversa fora da aula. Dessa forma, a gente consegue manter a aula bem produtiva, da mesma forma que nós começamos no início, quando nós não tínhamos amizade, e não há problema algum. Porque quando você começa a usar a aula para falar, apesar de parecer que a pessoa também queira bater papo, chega um momento que a pessoa percebe que ela não avança porque ela não está tendo aula. Então ela acaba ficando numa situação difícil entre ela não sabe se ela para de fazer aulas com você e começa a fazer aulas com outra pessoa, ou se ela fala para você que não quer conversar, quer ter a aula, ou que é um assunto delicado. Então ela acaba muitas vezes, para não falar e não perder a amizade, ela acaba desistindo e dando alguma outra desculpa. Ou ela vai estudar com outra pessoa, o que não vai te agradar muito, mas pelo menos ela continua o estudo dela, ou ela vai parar de vez, o que vai ser ruim para a vida dela. Então a melhor coisa é a prevenção. Faça amizade sim, porque a amizade é sempre muito bom. Mas deixe as conversas pessoais, conversas de outros temas para depois da aula. O WhatsApp funciona perfeitamente para isso, porque se vocês não tiverem um tempo para conversar, vocês mandam mensagem no momento em que cada uma está livre. Outra coisa que funciona também, mas nem sempre é possível fazer,
é vocês combinarem de sair e tomar um café, alguma coisa assim, para quem quiser fazer isso. Existem várias formas de se fazer isso. Para quem não tem essa possibilidade de encontro, o WhatsApp é uma dessas formas. Coloque aqui nos comentários se isso já aconteceu com você como professor ou como aluno, como professora ou como aluna, e o que você fez, qual foi o desfecho da história. Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus colegas e fazer a inscrição no canal para que eu consiga chegar à minha meta de 500 inscritos. Nos vemos no próximo vídeo.